Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou uma mulher de 29 anos que trabalha. Estive em um relacionamento por 7 anos com meu ex-namorado, desde a época da universidade. Ambos frequentamos a mesma universidade. Ao preparar nossos currículos, participamos do mesmo grupo de estudos, passando muito tempo juntos. Após nos formarmos, levamos um ano para procurar bons empregos e, apesar de estarmos ocupados estudando e obtendo certificados, continuamos saindo e estudando ao mesmo tempo. Após os 20 e poucos anos, mesmo após conseguir emprego, continuamos nos vendo e todos os nossos amigos achavam que eventualmente nos casaríamos. Nós também acreditávamos nisso. No entanto, apesar de tanto tempo juntos, percebi que realmente conhecer alguém não é fácil. Não podia afirmar se meu namorado, que conhecia há tanto tempo, era realmente o homem que eu pensava ou não. Agora vejo que qualquer namorado pode parecer perfeito no início. Sabia que meu ex-namorado era um filho dedicado que adorava a mãe, mas nunca imaginei o quanto isso influenciaria sua vida. Ser um filho dedicado não é algo ruim. Eu mesma me considero uma boa filha, embora me dê um pouco de vergonha dizer isso. Ambos crescemos com mães solteiras e lhes dávamos dinheiro para suas despesas. Inicialmente, estávamos apenas namorando, mas, com a idade e as perguntas frequentes de amigos e familiares sobre quando nos casaríamos, a conversa sobre casamento começou a surgir entre nós. Pensando que nos conhecíamos totalmente, nunca discutimos assuntos como a quantidade de dinheiro que tínhamos economizado. No entanto, um dia meu namorado falou sobre casamento e me fez um pedido, que eu o deixasse viver com sua mãe. Ele me garantiu que cuidaria da casa, dos presentes de casamento desejados pela minha família e de todos os móveis e eletrodomésticos para a nova casa. Ele disse que eu só precisava estar ao seu lado, que não precisava preparar nada, mas a única condição era viver com sua mãe. Essa proposta me pareceu preocupante e problemática. Embora a oferta de cuidar de tudo fosse tentadora, para mim viver com a sogra seria a parte mais difícil do casamento. Então, sem pensar muito, decidi considerar a situação de maneira simples e direta, e imediatamente disse que não era possível. Meu namorado parecia ciente da dificuldade de seu pedido, embora esperasse que eu o aceitasse facilmente. Ambos tínhamos empregos semelhantes e salários comparáveis, então eu também poderia lidar com o que ele oferecia. Então eu propus um acordo: eu cuidaria da casa, dos presentes de casamento, dos móveis e dos eletrodomésticos, mas, em troca, perguntei se ele poderia viver com minha mãe. Meu namorado, que não conseguia dizer nem piar, não respondia nada. Como ele não dava resposta, continuei expressando meu ponto de vista. Sempre quis começar minha vida de casada apenas com meu namorado, sem morar com nenhum de nossos pais. A menos que no futuro um deles envelheça a ponto de ter dificuldades para se mover ou problemas de saúde. Não vejo por que deveríamos viver com eles desde o início do nosso casamento, especialmente quando ambos ainda estão em plena forma e trabalhando. Eu disse a ele que não podia fazer isso, que era minha opinião sincera. Então meu namorado respondeu de forma curta e segura, dizendo que então não poderíamos nos casar. Naquele momento percebi que ele não estava apenas me testando, mas era sincero. Apesar do tempo que passamos cultivando nosso amor, senti como se estivesse sendo entrevistada para ver se tinha ou não o direito de me casar com ele. Quando perguntei se ele falava sério sobre não se casar comigo se eu não aceitasse viver com sua mãe, ele respondeu que falava sério. Então eu disse que entendia, e que então ambos deveríamos parar de perder tempo e simplesmente terminar nosso relacionamento. Então ele, realmente espumando de raiva, começou a me dizer coisas, insistindo para que eu não fosse absurda. Meu namorado me disse que geralmente é muito mais comum que as pessoas vivam com os pais do marido do que com os da esposa. Segundo ele, é quase como se a responsabilidade de cuidar dos pais recaísse sobre o homem. Ele também mencionou meu irmão mais novo, que acabou de começar a universidade, sugerindo que ele poderia cuidar de nossa mãe mais tarde. Depois dos anos que passamos juntos, ele disse que se soubesse que eu era assim, não teria ficado comigo por tanto tempo. Ele falou como se tivesse perdido tempo por não me julgar corretamente. Eu também disse a ele que não sabia que ele tinha esse tipo de pensamento.
Discutimos fortemente, dizendo que ambos perdemos o mesmo tempo, então por que ele agia como se apenas ele tivesse sofrido uma perda? As opiniões não se aproximavam e os ânimos só aumentavam, então pensei que não valia mais a pena continuar falando e que o melhor seria nos separarmos. É triste que nosso relacionamento termine por algo assim, mas depois de todo o tempo que estivemos juntos, terminamos nossos 7 anos de relacionamento com uma briga. E embora possa parecer uma desculpa, é verdade que culturalmente ainda há muitas coisas que são desvantajosas para as mulheres. Este caso é um exemplo. Também admito que é mais comum que, quando você se casa, viva com os pais do marido, enquanto viver com os pais da esposa não é tão comum. Como mencionei antes, também preparamos juntos nossa entrada no mercado de trabalho após a universidade. Por isso temos conexões similares e muitas pessoas que nos conhecem há muito tempo. Todos eles assumiram que nos casaríamos. Por isso, temia que se as pessoas do nosso círculo descobrissem a razão da nossa separação, eu seria criticada. Por isso pedi ao meu namorado que, caso tivesse que falar sobre nossa separação, dissesse apenas que foi por diferenças de personalidade. Meu namorado estava bem ciente das expectativas das pessoas ao nosso redor, então ele concordou que deveríamos alinhar nossa versão dos fatos. Assim, quando as pessoas nos perguntavam por que havíamos nos separado, eu contei, conforme combinado, que depois de muito refletir sobre nossas diferenças de personalidade, decidimos nos separar amigavelmente. Mas um dia, uma amiga minha perguntou seriamente se não tínhamos nos separado porque eu não tinha feito concessões, em vez de por diferenças de personalidade. Fiquei surpresa e perguntei o que ela queria dizer com isso. Acontece que não era nada além do meu ex-namorado, que havia contado aos seus conhecidos uma versão distorcida dos fatos, exagerando e mentindo descaradamente. Ele me pintou como uma mulher egoísta e malvada, conhecida apenas por ele dessa maneira. Segundo o que ouvi, meu ex-namorado havia mencionado casualmente a ideia de viver com sua mãe, como se fosse apenas uma sugestão. Mas depois ele contou que eu reagi com insultos e exigi que nos separássemos. Ele também andava dizendo que eu tinha dito que daria à minha mãe todo o dinheiro que tinha economizado até agora e que, portanto, para o casamento não contribuiria com nada mais do que minha presença. Segundo ele, como eu tinha dito que só traria minha presença, ele se viu obrigado a cuidar de tudo o necessário para a vida matrimonial. Ele inverteu a ordem dos eventos para me fazer parecer completamente sem vergonha. Além disso, disse que, como só ele teria que arcar com todas as despesas, a única solução seria vender a casa de sua mãe para financiar tudo, e então, casualmente, ele sugeriu que, se a casa fosse vendida, poderíamos viver com sua mãe. Ele me acusou de não ter feito nenhuma concessão, enquanto ele, segundo sua versão, estava preso sem poder fazer nada, já que eu me recusei categoricamente a viver com sua sogra. Depois disso, ele me viu novamente e concluiu que eu não era a pessoa adequada para se casar, e foi ele quem sugeriu que nos separássemos. Pouco depois, começou a espalhar o rumor de que eu tinha implorado para voltarmos a ficar juntos, prometendo até mesmo cuidar dos móveis para a nova casa, mas pedindo para ele não mencionar mais a ideia de viver com sua mãe. Ele me acusou de ter suplicado entre lágrimas para voltarmos depois de 7 anos de relacionamento, mas afirmava que ele, sem pensar, me rejeitou. Além disso, dizia que se sentia mal e passava os dias bebendo, enquanto eu já estava saindo e me divertindo com outro homem. Afirmava que isso era muito difícil para ele e pedia aos amigos que lhe comprassem uma bebida, contando a mesma história para cada pessoa que encontrava. Nunca estive numa situação tão desconcertante, absurda e indignante. Não só estava irritada porque ele andava dizendo que eu tinha suplicado para que ele cuidasse dos móveis, ou que eu já estava vendo outro homem e estava me dando bem com ele, mas o pior de tudo era descobrir que sua proposta de viver com sua mãe era apenas um teste para ver como eu reagiria. Não pude acreditar, então perguntei a uma amiga se ele realmente tinha dito isso, só para me testar. E minha amiga confirmou que meu namorado tinha mencionado que queria ver se eu era a mulher adequada para casar, sugerindo viver com sua mãe como uma forma de me testar. Assim, as pessoas acabaram acreditando que, durante os 7 anos de relacionamento com meu namorado, eu estava interessada apenas no dinheiro que ele havia economizado, sem gastar um centavo do meu, e que planejava me casar com ele sem contribuir com nada, além de fazer um escândalo dizendo que não me casaria se tivesse que viver com sua mãe, que está sozinha. Fizeram-me parecer uma mulher sem consideração e má.
Minha reputação entre as pessoas conhecidas caiu tanto que eu não podia simplesmente deixar passar. Embora eu não possa dizer que as pessoas ao meu redor constituam uma parte enorme da minha vida, também não podia me permitir ser vista como a pior pessoa do mundo. Então, depois de aguentar muito tempo, recentemente decidi ligar para meu namorado. Assim que ele atendeu o telefone, perguntei por que estava espalhando mentiras sobre mim, dizendo-lhe que ele tinha sido quem disse que não poderíamos nos casar se não vivêssemos com sua mãe, e que por isso eu tinha sido quem propôs terminar. Lembrei-lhe que tínhamos acordado dizer que nos separamos devido a diferenças de personalidade e perguntei como ele podia continuar a espalhar uma versão diferente do término. Meu namorado respondeu com arrogância, insistindo que estava certo em dizer que eu não tinha feito concessões. Estava tão acostumado a mentir para os outros que começou a acreditar nas próprias mentiras. Além disso, quando eu disse que me casaria sem trazer nada, não foi você quem primeiro mencionou que eu deveria me casar sem trazer nada como condição para viver com sua mãe? Eu o repreendi por isso. Tínhamos concordado em nos separar amigavelmente sem desperdiçar mais tempo. Como você pode então espalhar mentiras sobre mim com histórias que não são verdadeiras? Quando o confrontei, ele começou a gritar pelo telefone, perguntando como eu poderia considerar aquilo uma separação amigável. Ele disse que ficou chocado ao perceber que eu não tinha nem um pingo de piedade filial. Se realmente tivéssemos nos casado, ele afirmou que eu teria tratado muito mal sua mãe. Eu lhe disse para parar de falar bobagens. E se ele se preocupa tanto com sua mãe e se considera tão devoto, por que está morando sozinho agora? Se realmente quisesse honrar sua mãe, poderia ter vivido na casa dela desde o início, em vez de esperar se casar para fazer isso. Por que decide ser devoto apenas após o casamento? Eu disse a ele que se ele tivesse cuidado de sua mãe desde o início, eu teria considerado sua proposta de viver com ela quando ele me mencionou. No entanto, questionei como ele poderia pretender ser um filho devoto agora, quando ele tinha vivido de forma independente desde seus dias de universidade. Além disso, ressaltei que ele nunca havia mencionado algo semelhante antes e que ele me informou unilateralmente sobre essa decisão quando já estávamos planejando o casamento. Parecia reconhecer que suas ações eram inconsistentes, pois não conseguiu responder às minhas acusações. Finalmente, ele voltou a se concentrar apenas em seus próprios argumentos. De qualquer forma, ele continuou me perguntando se eu realmente não tinha intenção de viver com sua mãe, usando isso para me chamar de egoísta. Ao ouvir tudo isso, simplesmente pensei que não havia mais nada a dizer. Eu disse que já tinha falado tudo o que tinha para falar. Pedi que no futuro ele parasse de mentir e agradeci por ele ter sido honesto nesta conversa, sem contar mentiras. Quando meu namorado perguntou do que eu estava falando, revelei a surpresa que tinha preparado. Tudo o que tínhamos conversado estava sendo transmitido ao vivo por viva voz, e eu não estava sozinha naquele momento. Disse a ele que tinha reunido todas as pessoas para quem ele tinha mentido sobre mim, e que todos estavam ouvindo a conversa através do viva voz. Agradeci a ele por esclarecer os mal-entendidos por si mesmo que tivesse mentido sobre mim para todas as minhas costas. Entre os conhecidos comuns que meu namorado e eu temos, há aqueles que têm um grande interesse nos assuntos alheios e gostam de compartilhá-los. Por isso, escolhi cuidadosamente pessoas entre nossos conhecidos comuns, que voluntariamente poderiam desfrutar informando a todos a verdade sobre a história que meu namorado estava contando. Meu namorado pensava que eu estava ligando sozinha e não imaginava que essas pessoas estivessem reunidas, então acabou revelando toda a história por si mesmo. Ainda sinto um arrepio quando penso nisso. Que alívio foi! Podia sentir ele tremendo do outro lado do telefone. Felizmente, minha reputação, que tinha caído por terra, foi restaurada graças a este incidente. Aqueles que falavam pelas minhas costas se aproximaram para dizer que sabiam que eu não era esse tipo de pessoa e me consolaram pelas dificuldades que enfrentei. O mais surpreendente foi descobrir que meu namorado tinha falado mal de mim para tantas pessoas. Muitas dessas pessoas entraram em contato comigo e me informaram que finalmente seus mal-entendidos tinham desaparecido. Durante a preparação para o emprego, havíamos formado uma rede de contatos que nos levou a ter reuniões frequentes. No entanto, depois que meu namorado revelou sua verdadeira natureza ao mundo, ele parou de aparecer nos encontros de nossos conhecidos. Não tinha intenção de nos dividir para brigar, mas se alguém recebe um golpe sem saber por quê, é natural querer revidar com mais força, não é?
Embora eu tenha terminado meu relacionamento de 7 anos com meu namorado, ele não só me perdeu, mas também todos aqueles contatos que havíamos cultivado juntos ao longo dos anos. É natural que os filhos honrem seus pais. Mas delegar essa responsabilidade a outra pessoa quando se deveria fazer isso pessoalmente, não acho que seja verdadeira piedade filial. Não seria mais piedoso dedicar tempo para aplicar loção nas mãos enrugadas de uma mãe em vez de procurar alguém para fazer isso? Este incidente me fez refletir e decidi que a próxima pessoa com quem estiver realmente deve ouvir nossas opiniões mútuas e não impor a piedade filial ao seu parceiro. Obrigado por ouvir minha longa história. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.